são três grandes momentos, né, que constituem um só, que é o momento da salvação nossa. Começa na encarnação do Verbo, que é o Natal, né? Todo o processo do nascimento de Jesus Cristo. Então, é a primeira grande festa. Depois, a morte e a ressurreição, Páscoa. E o Pentecostes. São os três, né, que constituem o que é chamado de mistério pascal. Esses três momentos. Porque, na realidade, a morte e ressurreição de Jesus Cristo tem seu significado no derramamento do Espírito Santo. Tem sua razão de ser no derramamento do Espírito Santo. Para São João, que é a leitura de hoje, para São João, o Pentecostes acontece logo depois da ressurreição, quando Jesus se coloca no meio dos apóstolos que estavam trancados, com as janelas e as portas fechadas, e sopra sobre eles, e diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoares os pecados serão perdoados, a quem retiveres os pecados serão retidos. Para São João, esse é o momento de Pentecostes, quando Jesus Cristo sopra o Espírito Santo, né? E ele já glorificado, porque já ressuscitado. Portanto, só glorificado que ele dá o Espírito Santo. Para São João, esse é o momento de Pentecostes. Para São Lucas, acontece na festa de Pentecostes, né? Na festa das primícias, 50 dias depois. Mas, na realidade, é uma verdade só. É Jesus Cristo que, ressuscitado, dá o Espírito Santo. Dá o Espírito Santo à igreja e através da igreja para toda a humanidade. E a igreja concede esse Espírito Santo a toda a humanidade através dos sacramentos. Os sacramentos é exatamente o dar o Espírito Santo que a igreja realiza. Que a grande graça que existe nos sacramentos, todos eles, é a própria presença do Espírito Santo. Então hoje para nós é um dia extraordinário, dia de Pentecostes. Não só porque todos os dias são dias de Pentecostes, mas hoje é a celebração, a liturgia, a celebração do dia de Pentecostes. Um bom dia de Pentecostes para vocês. Que o Senhor abençoe e as línguas de fogo venham mesmo e enche o coração de todos. Vamos apanhar o livro de Jonas. Não o livro do Padre Jonas, o livro do Jonas. O Padre Jonas também tem alguns livros. Eu quero falar para vocês de um homem chamado Jonas. E aprender um pouco com ele a respeito de nossa missão. Nós que estamos aí à frente de grupos de oração, de núcleos de serviço, de coordenações de secretarias e todas essas coisas que o Espírito Santo nos impulsionou. Nós tínhamos um diretor espiritual que já morreu, o Monsenhor Mauro Tomazini, um dos primeiros da renovação carismática, e ele falava uma coisa que eu acho muito interessante. Ele falava que o Espírito Santo nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. Não é verdade? E porque nos impulsiona para uma missão. Eu fico imaginando aquela leitura de São Pedro, a respeito de São Pedro, na sexta-feira, né? Pedro, tu me amas, amo, tá, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, ama, apacenta minhas ovelhas. Eu estou imaginando São Pedro, coitado de São Pedro, com tanto trabalho pela frente, o que ele deve ter pensado, né? Assim, logo eu, um pobre pecador, porque foi a primeira reação que ele teve quando se encontrou com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo o chamou da barca, logo depois da pesca milagrosa. Foi a primeira coisa que ele falou para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um pobre pecador. Ele nem falou um pobre pescador, sou um pobre pecador. Ele falou, foi a primeira coisa que ele falou para Jesus. E logo esse pobre pecador, que era um pescador, vai se tornar a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Então eu fico imaginando também São Pedro, com toda a cabeça dele, o que ele deve ter pensado diante dessa missão. E nós também estamos aí diante de uma missão. A missão que Deus nos dá, nos chamou, nos resgatou e nos chamou, nos destinou para uma missão. Está aí no grupo de oração, na secretaria, no núcleo de serviço, na missão de estar aí diante do povo de Deus, da missão de evangelizar, na missão de anunciar a salvação. Então, Jonas, que é um profeta, pode nos ensinar algumas coisas. Interessante que o livro de Jonas, ele não é um dos pequenos profetas, ele não é uma sucessão de profecias, né, de vaticínios, de exortações e de palavras.
Mas na realidade é a descrição da história de um homem, é a narrativa da história de um homem chamado Jonas. E começa assim um livro. A palavra de Jonas, a palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai. Primeira coisa, como é que está aí na Bíblia de vocês? Só para conferir a tradução. Isso. Então, a palavra de Deus foi dirigida a Jonas, filho de Amitai. Quando a Bíblia se refere ao pai daquela pessoa, fala o nome da pessoa e o pai daquela pessoa, é porque o pai que é a referência. Ou seja, nesse caso aí, quem que era importante era o Amitai, que era o sujeito conhecido. O Jonas era um qualquer, né? Uma pessoa comum. Então de vez em quando a gente fica pensando assim, por que que Deus me chamou? Lá tem gente mais competente, tem gente... Não, chamou você porque você é filho de Amitai. Ou seja, você é uma pessoa comum. Você é um como os outros. Por isso que ele chamou. Deus não chama. Ele não chamou o Amitai, que era conhecido. Ele chamou o filho dele, que não era conhecido, que precisava da referência do pai para poder ser conhecido. Deus chama as pessoas comuns. Chama nós. E quem somos nós? Nós não somos nada. Não somos nada. Não adianta falar para Deus assim, Senhor, mas eu não sou competente, Senhor, eu não tenho esse jeito, Senhor, manda outro. Não adianta. Ele chama a gente que é comum. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, se vocês quiserem apanhar, sem desmarcar o Jonas, nós vamos encontrar exatamente quem somos nós, que somos chamados por Deus para uma missão. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Logo no comecinho da carta. No capítulo 1. Que recebestes o chamado de Deus. Nós que recebemos o chamado de Deus. Quem somos nós? Não há entre vós nem muitos sábios aos olhos dos homens, nem muitos poderosos, nem muita gente de família distinta. Mas o que é loucura no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. Aquilo que no mundo é vil e desprezado, aquilo que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa orgulhar-se diante de Deus. Então quem que somos nós? Nós não somos sábios, não somos poderosos, não somos gente de família influente, nós somos nada, e é por isso que Deus nos escolheu. Quando Deus nos chama para uma missão, não adianta você falar assim para Deus, Senhor, manda outro, Senhor, manda outro mais competente, melhor, mais sábio, manda outro. Aí ele vai falar assim para você, não, eu vou mandar você mesmo, porque você não é competente, porque você não é sábio, porque você não é nada. Se você não quiser trabalhar para Deus, a conversa é outra. Você tem que chegar para ele e falar assim, Senhor, não manda eu não, porque eu sou muito importante, eu sou muito inteligente, eu sou muito sábio, eu sou uma pessoa formidável, eu sou extraordinário. Aí ele não manda mesmo, porque Deus resiste aos soberbos. Então, não tem desculpa. Quando Deus escolhe pessoas assim, como nós, que somos aí iguais a Jonas, né? Pessoas comuns, como Jonas é comum. E o que ele disse para Jonas? Voltando ao livro de Jonas. Ele diz, levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela um oráculo, porque a maldade de seus habitantes subiu até mim. Então ele fala para Jonas, Jonas, levanta, Jonas. Porque Jonas devia estar na sua vida comum, naquela sua comodidade, naquele seu conforto, sossegado, né? Já estava com a vida feita, estava tranquilo, sossegado. E Deus fala para ele, levanta, desacomoda, sai desse seu conforto, sai dessa sua folga. A palavra de Deus tem esse poder realmente de nos convocar, de nos arregimentar, de tirar a gente da situação que a gente está e nos projetar para uma outra situação. Veja bem, compara a sua vida aqui que aconteceu. Quando Deus entrou na sua vida e te chamou para uma missão que você exerce hoje. Você estava sossegado e Deus veio e perturbou a tua vida.
E introduzir uma confusão danada na tua vida, não é verdade? Que agora nós temos que ficar ponderando o tempo, o espaço, o tempo, como é que vai ser, tem que dar o tempo à família, tem o trabalho, depois tem o trabalho de igreja, e tem do coordenador que vem cobrando mais coisa ainda, aí vem a ofensiva nacional, cobra mais coisa ainda, você tem que começar a arrumar o jeito, acabou o seu sossego, né? Acabou o seu sossego, não tem mais jeito. Porque a palavra de Deus vem, entra e levanta Jonas, levanta e vamos, Jonas. E Jonas está lá sossegadão, tranquilo, né? De vez em quando a gente pensa isso mesmo, né? A gente pensa isso mesmo. Por que eu não posso levar uma vida tranquila? Tranquilo mesmo. Eu podia ir na missa aos domingos com a minha família, dar uma palestra no curso de noivos uma vez por mês, pagar meu dízimo direitinho na minha paróquia, ainda vou ser tido como um grande católico na minha paróquia. Não vou estar dando perturbação para ninguém, ou não vou estar perturbando a vida da pastoral nem do padre, e vou estar sossegado a vida. Estou engajado numa palestra por mês no curso de noivos ou de batismo. Comunhão todo domingo com a família, testemunho de família. E o dízimo em cima, tranquilão. Não é? Tranquilão. Aproveita, vai na missa sábado à noite para não ter que ir domingo de manhã, para poder fazer o churrasquinho domingo, é claro, que ninguém é de ferro, né? Mas isso não serve mais para nós, porque a palavra de Deus veio e falou: levanta, e nos colocou nesse turbilhão, nessa confusão que nós estamos vivendo. E olha só o que Deus fala para Jonas: Jonas, vai para Nínive, a grande cidade, e profere contra ela um oráculo, porque a maldade de seus habitantes subiu até mim. E fala para Jonas, esse homem comum, e para Nínive. Nínive era a capital do império, uma cidade fortificada, uma cidade cheia de armas e soldados, e também de muita corrupção, por ser a sede do governo, por ser a sede do Estado. Cheio de corrupção, cheio de roubo e de aquelas maracutaias todas de fonte Sindã e marca, etc e tal. Estava lá, tudo lá em Nínive. E foi para lá que Jonas foi mandado. O Jonas, que estava sossegado, foi metido num turbilhão de levantar-se, ter que sacudir de levantar-se, ou seja, abandonar aquilo que ele tinha, para ir para um lugar enorme, uma cidade poderosa, sozinho, e falar para aquela cidade: você vai ser destruída porque a sua maldade chegou até Deus. Vocês imaginem só o Jonas. Bom, o Jonas se pôs a caminho, porque a palavra de Deus não deixa a gente ficar sossegado. E eu imagino Jonas se pondo a caminho. Então vamos para Nínive. E ele deve ter começado no meio do caminho, deve ter começado a pensar. Isso não está escrito aí, mas deve ter pensado: bom, eu vou para lá, para Nínive, e eu chegando lá vou falar: a cidade vai ser destruída, mas é um só, a cidade é enorme. Depois nós vamos ver que a cidade precisa 3 dias para atravessar a pé, então a cidade é enorme. Eles vão me matar. Um mandurino faz verão. Quem sou eu? Não sou nada. Não vai dar certo esse negócio. Aí começou a ir para o caminho. Já começou, não é? Aí o que Jonas faz? Jonas se pôs a caminho, mas para fugir em direção a Tarsis, longe da presença do Senhor. Se pôs a caminho, mas é que nem a gente. É igual a gente. A gente assume a missão. Saímos da experiência de oração, vamos mudar o mundo. Eu falava isso quando eu saí quando de juventude. Eu escrevi, coloquei na porta do meu quarto, atrás da porta do meu quarto, uma cartolina escrita assim: vou mudar o mundo. A minha mãe abria a porta no meu quarto, olhava assim: você está sendo muito pretensioso, rapaz, você é muito pretensioso. Eu tinha 19 anos. Você é muito pretensioso. Então a gente sai das experiências: agora vamos, e vamos evangelizar a família, e nós vamos pegar todo mundo, é terço todo dia, e não tem não, vai ser, mas não vai dar certo. Quem sou eu? Tá de mim, tem outra gente mais competente, e estamos indo para Tarsis. Fugindo da missão, fugindo da responsabilidade. E Tarsis fica onde? Tarsis fica longe da presença de Deus.
Esse é o endereço de Tarsis. Tarsis é uma cidade que fica na Península Ibérica. E Nínive fica no Crescente Fértil, lá na Mesopotâmia. É mais ou menos como Deus fala assim para você: vai para Porto Alegre e você vai para Manaus. Porque um fica no começo do mar Mediterrâneo e o outro fica no fundo do mar Mediterrâneo. A distância é completamente oposta. Mas isso não é endereço de Tarsis. O importante é que o endereço de Tarsis é que Tarsis fica longe da presença do Senhor. Então, quando a gente não está caminhando para fazer a vontade de Deus, nós estamos caminhando para longe da presença de Deus. Deus nos chamou para uma missão difícil, parece impossível. E para as Nínives que nós temos aí, quais são as Nínives que nós temos? Tantas Nínives que nós temos e somos enviados. Nossas famílias, nosso grupo de oração, nossa paróquia, nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nosso ambiente de trabalho, a escola, nossa sala de aula, nossos colegas de trabalho. São todas Nínives que nós somos enviados. E nós muitas vezes ficamos arrumando desculpas para não ir para Nínive, mas para ir para Tarsis. E Tarsis fica longe? Longe da presença do Senhor. Em vez de caminhar na vontade de Deus, naquilo que Deus nos manda fazer, nós vamos raciocinando e vendo: é impossível, é difícil, não tem jeito, quem sou eu? E estamos indo para Tarsis. E veja o que Jonas fez. Jonas era um homem danado. Veja só o que ele faz. Então, para ir para Tarsis, ele desceu até Jafa e encontrou ali um navio construído para ir para Tarsis. Comprou passagem e embarcou para ser levado pela tripulação até Tarsis, longe da presença do Senhor. E a gente também faz assim: nós arrumamos um punhado de barquinho para ir para Tarsis. Não tem competência, já é hora de colocar outro no meu lugar, já dei a minha contribuição, agora é outro que deve fazer, que afinal de contas... Vamos arrumando um punhado de barquinho para ir para Tarsis, né? Arrumando um punhado de desculpa para ir para Tarsis. Eu tenho que dar tempo para mim, eu tenho o direito do meu tempo, eu tenho que dar tempo para mim mesmo, agora é hora de eu pensar em mim mesmo, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Estamos indo para Tarsis, estamos arrumando barquinho para ir para Tarsis. E pior que a gente arruma os marinheiros para vender passagem, né? Que são aqueles amigos que põem a mão no ombro da gente e falam assim: não, você está certo, é isso mesmo, você tem mais aqui pensar mesmo na sua família, você tem mais aqui pensar mesmo. Está lá tudo arrumando um jeito de levar você para Tarsis. Aí você está no meio da comunidade, lá tem um aborrecimento qualquer, briga com alguma pessoa qualquer, fala, abandona tudo, aí vai abrir com o marido, vai abrir-se com a mulher e reclamar, aí ele já vem lá assim: é isso mesmo, tá vendo? É isso que você recebe quando você se dedica. E você: é mesmo, eu vou sair e eles vão ver só o que é bom para todos, eles vão sentir minha falta. E está indo para Tarsis. Arrumou barco, marinheiro e está indo para Tarsis. Não é? Que nem Jonas. Jonas arrumou lá a marinheirada toda que vai levando ele para Tarsis. E Tarsis fica longe da presença do Senhor. O autor do livro escreve de novo: para ser levado pela tripulação até Tarsis, longe da presença do Senhor. Insiste nisso. E Jonas embarcou para Tarsis. E o que acontece com a viagem de Jonas? Ele está indo para Tarsis, e porque fica longe da presença do Senhor, ele arruma uma tempestade do tamanho de um monte. E o barco que ele está começa a querer afundar. Porque, lógico, quando a gente começa a se afastar de Deus, as coisas ficam piores do que estão. Ficam piores do que estão. Por pior que a gente acha que está numa situação, por mais difícil que está numa situação, por mais difícil que é a missão, por mais difícil que é vivenciar o Evangelho, por mais difícil que seja o momento que a gente está passando, muitas vezes de aridez, de dificuldades familiares, com dificuldades com filhos, ou com marido, ou com esposa, por pior que seja a situação aparentemente, junto de Deus, é muito melhor do que longe de Deus.
Não adianta, nós somos chamados a estar na frente do povo, nós somos chamados a liderar, nós somos chamados a pregar, nós somos chamados a assumir as responsabilidades do nosso grupo, nós somos chamados a assumir as responsabilidades dos nossos ministérios. E as desculpas todas de dificuldade em casa, dificuldade com a mulher, dificuldade com os filhos, dificuldade... Isso não pode ser desculpa para ir para Tarsis, porque essas situações todas que são difíceis, se nós não estivermos no caminho de Nínive, que é o caminho de Deus, nós estamos no caminho de Tarsis, que é longe de Deus, nós só vamos arrumar a tempestade. Nós só vamos arrumar a tempestade. E a tempestade que pode colocar em risco de vida a nossa própria vida e a vida das pessoas que estão conosco. E a vida das pessoas que estão conosco. Como aconteceu aqui. Porque quando a tempestade veio para Jonas, não colocou em risco de vida só Jonas. Colocou em risco de vida também os marinheiros que estavam no barco. Colocou em risco de vida também a tripulação do barco. E isso acontece com a gente. Nós colocamos em risco de salvação, não só a nossa própria salvação, porque não estamos cumprindo a vontade de Deus, mas nós colocamos em risco a salvação das pessoas que estão na nossa responsabilidade. A responsabilidade da salvação de nossos filhos, de nossa família, daqueles que estão nos nossos grupos, daqueles que estão sob nossa responsabilidade e liderança. Se nós não estivermos na linha de fazer a vontade de Deus, nós estamos colocando em risco a vida dessas pessoas todas. E nós somos responsáveis só por nós. E isso acontecia com Jonas, porque Jonas ficou pensando que não tinha competência para realizar a missão, ficou com medo de realizar a missão, ficou com medo de morrer em Nínive, resolveu ir para Tarsis, arrumou uma desculpa qualquer, arrumou um barco, arrumou uma tripulação que topasse, e embarcaram para Tarsis, que fica longe da presença do Senhor. E Jonas, danado, não queria mesmo se responsabilizar. O que ele fez? Ele pegou o barquinho, desceu para o porão e toca dormir. E o barco joga para cá e para lá, e o Jonas dormindo. O Jonas dormindo, não quer nem saber. O grupo de oração indo de pá, pá, e o Jonas dormindo, né? Precisando de gente para... E o Jonas dormindo, né? As coisas acontecendo de mal a pior e não indo bem, a missão não sendo realizada, e o Jonas dormindo. Não é comigo, não é com o meu barco, não é com as minhas coisas. Estou dormindo sossegado. Como tem Jonas dormindo por aí? Como tem Jonas dormindo nessa igreja? Como tem Jonas dormindo nessa renovação carismática? Fala para o Jonas que está do seu lado aí, fala para ele acordar. Acordar. Precisamos acordar. Aí o capitão do navio chegou para Jonas, falou: Jonas, acorda, Jonas. A coisa não está boa. Acorda. E pergunta para Jonas quem que ele é. E aí nós vamos encontrar isso aí, lá no versículo 8. Perguntaram para Jonas: deixa-nos saber qual a tua missão, de onde vens tu, qual tua terra, qual o teu povo. Olha só que dura que Jonas levou. O capitão do navio vai lá, desce no porão, ele está dormindo, as coisas estão acontecendo, e Jonas não quer nem saber, está dormindo. Aí o capitão do navio vai lá e chacoalha Jonas e fala: acorda, rapaz, a situação não está boa não. E pergunta para ele: quem que é você? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu povo? Ou seja, qual é a sua? Jonas é obrigado a tomar uma posição. Nós somos também chamados a isso todos os dias. Todos os dias. Nós somos chamados a isso também. Nós temos que pensar qual que é a nossa missão.
Quem somos nós? O que nós estamos aqui fazendo? Isso é uma chamada para nós. Nós temos que assumir a nossa identidade, assumir a nossa missão, assumir aquilo que nós somos. Porque senão nós não vamos sair dessa tempestade. Senão nós vamos permanecer nessa tempestade. E o que Jonas respondeu? Sou um hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, aquele que fez o mar e os continentes. Ou seja, ele falou, bom, eu sou hebreu, eu sou vocacionado, eu sou chamado por Deus para uma missão, por esse Deus que fez os mares e os continentes. Eu não posso fugir disso. Quem somos nós? Nós somos católicos da renovação carismática. Temos uma missão a cumprir. Uma missão a cumprir na igreja, uma missão a cumprir pela igreja, e essa missão se cumpre no mundo, se cumpre na nossa família, se cumpre no nosso movimento, se cumpre na nossa equipe de serviço, se cumpre no grupo de oração, se cumpre onde nós assumimos as responsabilidades. Nós não podemos fugir disso, porque nós somos batizados, e batizados do Espírito Santo. Não tem como escapar disso. Não tem jeito de devolver o batistério para Deus e falar assim, me desbastiza. Não tem jeito. Como não tem jeito de negar o nosso nascimento, os nossos pais. Não tem jeito, eu sou filho do meu pai, eu sou filho da Dona Maria, do seu Benedito. Eu não tenho jeito de negar isso. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu, mas eu continuo sendo filho da Dona Maria e filho do seu Benedito. Não adianta, eu continuo sendo cristão, continuo sendo batizado e continuo comissionado com uma missão a cumprir. E não adianta eu fugir disso. Nós temos que assumir isso em nossa vida. E mais ainda, nós somos renovação carismática. Somos batizados no Espírito Santo. Temos uma missão a cumprir diante daqueles que Deus nos deu como responsabilidade. O nosso grupo de oração, a nossa equipe de serviço, o nosso ministério, a secretaria. Nós temos uma missão a cumprir aí diante dessas pessoas e com essas pessoas. E não adianta ficar descido lá no porão, não, dormindo e achando que as coisas não são com você, porque são com você sim. Não adianta. Nós temos que acordar e fazer como Jonas fez, assumir, sim, eu sou um hebreu, um adorador de Deus, o Deus que fez o céu e a terra, e eu confio nesse Deus. E quando Jonas tomou essa consciência, no meio da tempestade, risco de vida, vai morrer, e ele fala assim, bom, eu tenho que procurar realizar a missão de Deus, a missão que Deus me deu. Então falou para os marinheiros, me joguem no mar, me joguem no mar, porque se Deus quer que eu vá para Nínive, Ele vai dar um jeito de eu ir para Nínive. Se eu me dispor a ir para Nínive, independente da situação que eu estou passando, Deus vai dar um jeito de eu ir para Nínive, vai me salvar e vai dar um jeito de ir para Nínive. Por isso me joguem no mar. E não deu outra. Jonas foi atirado ao mar e Deus mandou um grande peixe, uma baleia, né? Para alguns precisa ser uma baleia bem grande, né? E essa baleia engoliu Jonas e salvou Jonas da tempestade. Assim também na nossa vida. Se nós estivermos aí metidos numa tempestade doida, dificuldades em casa, dificuldades de qualquer tipo, a nossa única saída é assumir a nossa missão, porque Deus vai providenciar a salvação para que a gente realize a nossa missão. A nossa segurança está na nossa missão, em realizar a nossa missão, em se dispor a realizar a nossa missão. E não podemos abrir mão dela, porque Deus há de providenciar uma baleia para nos levar para lá, para nos resgatar do meio da tempestade. Durante 15 anos, ou mais, 16 anos, a minha mulher não me acompanhava em renovação carismática. Eu casei na comunidade jovem, conheci minha esposa na comunidade jovem, e namoramos na comunidade jovem e casamos. Eu casei muito cedo na comunidade jovem.
E nós tínhamos todos aqueles ideais, né? De ser uma família diferente, de construir uma família na fé, e é verdade, começamos assim. E eu assumi todo esse trabalho de evangelização, porque eu falei para minha esposa, antes de casar, quando eu era noivo, eu amo mais a igreja do que a você. Se você quiser casar comigo, ela quis. E eu comecei a caminhar e a trabalhar. Aí vieram os filhos, eu tenho 2 filhas. E aquela desculpa de Tarsis, eu vou ficar em casa para tomar conta das crianças. E deixou de caminhar. E eu continuei caminhando. E aí, depois de um certo tempo, começaram, você não fica em casa, começaram as críticas, você só fica saindo, não é? E a situação começou a ficar muito difícil. Quando eu chegava em casa de missão, isso durante 16 anos, chegava em casa de missão, de experiência de oração, e perguntava para ela, escuta, tem alguma coisa para comer, um jantar? Está na geladeira. Mas está na geladeira o jantar, o relacionamento e todo o resto, está tudo na geladeira. E eu na missão, nunca abandonei a missão. E é difícil, vocês sabem que é difícil isso. E durante 16 anos isso aconteceu. Até que um dia nós estávamos num congresso e as mulheres se reuniram na minha casa. As mulheres, elas chamavam de viúvas do congresso, olha só. Que eram as mulheres daqueles que estavam trabalhando no congresso. Que a gente ia uma semana antes para preparar, né, aquele lugar confortável, aqueles hotéis ótimos de Aparecida. A gente vai uma semana antes para preparar. Então elas resolveram reunir na minha casa as viúvas do congresso, logicamente para falar mal dos maridos, porque é isso que mulher faz quando se junta, né? Falar mal dos maridos. Nós somos uns pobres coitados. Aí quando chegaram lá em casa, na cozinha da minha casa, foram lá fritar alguma coisa, esquentar algum salgadinho para comer e conversar. Uma delas perguntou, por que eles estão lá? E uma delas, eram 5 mulheres, respondeu, e não sabem qual delas. Estão lá por causa de Deus. E aí nesse momento foram batizados no Espírito Santo na cozinha da minha casa. Começaram a louvar a Deus, bendizer a Deus, e foram batizadas mesmo no Espírito Santo, né? Isso era uma quinta-feira. E eu estava no congresso na quinta-feira e recebi um presente da Lúcia da Livraria Santuário, que é muito amiga minha. Ela me deu um pacote fechado, eu imaginei que fosse um livro. Eu coloquei dentro da bolsa e falei assim, bom, eu chego em casa, dou de presente para a Tânia é minha esposa, e falei assim, comprei para você, né? Esperto, né? Porque eu não tinha tempo mesmo, aquele corre-corre. Aí quando eu cheguei em casa, peguei o elevador, subi em casa, no apartamento. A hora que saí do elevador, tinha um bilhete na porta, né? Que bom que você voltou. Eu falei assim, errei de andar, né? Errei de andar. Aí entrei em casa, ela me recebeu e contou o que havia acontecido. E aí a gente conversou muito sobre todos esses anos, e também muitos erros de minha parte, a falta de paciência. Enfim, foi muito bonito, foi uma reconciliação muito bonita. E ficamos rezando junto e conversando junto. Aí eu me lembrei do que havia recebido da Lúcia do Santuário, passei a mão no pacote, né, e trouxe para você, né? E ela abriu a caixinha, abriu o pacote e começou a chorar. Nós já estávamos chorando, ela começou a chorar de novo, e muito, e falando, eu pedi ao Senhor um sinal de que o que estava acontecendo era realmente a benção dele, e pedi um sinal. Aqui em casa não tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças, eu gostaria de ganhar. E era exatamente aquilo que estava no pacote, uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Então Deus providencia a baleia. Para mim foi um baleião do tamanho do monte, né? Agora eu tenho outro problema, né? Eu tenho um problema agora de acompanhar ela, né? Porque agora quem reclama sou eu, porque eu fico fim de semana trabalhando, né? Saio a missão e tudo mais, normalmente, quase todo fim de semana. Volto para casa durante a semana, mas durante a semana eu tenho o escola de formação, tenho
o grupo de oração, tem a equipe de serviço, tem... Aí ela não fica durante a semana em casa, aí fico eu lá reclamando, né? Quando eu fico em casa ela não está, porque ela está por conta da missão. Deus providencia as baleias, sim, se nós estivermos na direção da missão. Se nós ficarmos em direção a Tarsis, as coisas vão ficando de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, não adianta. Nós temos família? Temos. Temos filhos? Temos. Mas isso não pode ser empecilho para realizar a missão. Isso não quer dizer abandonar família, não. Quer dizer priorizar aquilo que Deus não mandou fazer. Porque Ele providencia. Isso também não é comodismo, não. Porque Deus providencia, Ele é fiel. E isso aconteceu com Jonas. Jonas topou, me lança no mar, porque Deus vai dar um jeito. E içaram Jonas, lançaram no mar, e um grande peixe veio, abocanhou Jonas, e Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. E lá ele tem toda essa experiência de salvação que nós encontramos aí no capítulo 2. Do ventre da morte, suplico socorro, e ouves minha voz. E é verdade mesmo, Deus vem em socorro da gente, e Ele nos atende, e nós temos a experiência da salvação. Jonas abandonou o seu projeto de ir para Tarsis, e foi para Nínive. Nós temos que abandonar-nos nas mãos de Deus, tudo, largar na mão de Deus, para seguir a missão que Deus nos deu. Porque se nós buscarmos verdadeiramente o reino de Deus em primeiro lugar, o resto nos é dado por acréscimo. E a exigência de Deus é muito grande em se lançar mesmo no meio da tempestade, de maneira confiada em seus braços, de maneira confiada na sua providência. Nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, isso, aquele que ama o seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Nós temos que nos lançar de maneira confiada no amor de Deus. Essa é a única saída. E quantas vezes nós encontramos pessoas, líderes de renovação carismática, aí estourados com problemas familiares, com problemas de relacionamento, porque querem resolver o problema de relacionamento. Antes de mais nada, não. Antes, ame a Deus, acredite em Deus, se lance nos braços de Deus, e as coisas virão. Isso não é uma maneira de fugir, uma maneira de se alienar de nossos problemas, não. É uma maneira correta de fazer as coisas. Confiar em Deus em primeiro lugar. Confiar em Deus em primeiro lugar. Acreditar nas promessas dele em primeiro lugar. Porque ele há de providenciar, sim, as baleias necessárias para a nossa salvação. Se nós nos atirarmos mesmo no meio da tempestade, nos atirarmos mesmo de maneira confiada na sua providência. Porque ele nos chamou para uma missão, e isso nós temos que realizar. Isso nós temos que realizar. Não adianta a gente arrumar as desculpas e ir para Tarsis, e Tarsis ficar longe da presença do Senhor, porque aí nós só vamos arrumar tempestades e mais tempestades, e vamos colocar em risco de vida todos os nossos e a nós mesmos. Nós temos que assumir aquilo que nós somos, assumir a nossa missão, nos atirar aí, que Deus vai providenciar essa baleia, e essa baleia há de nos salvar. E aí o que acontece? Jonas tem a experiência de salvação no ventre da baleia. A baleia leva Jonas até a terra firme, ou seja, devolve Jonas à sua situação anterior, né? E Jonas agora deve ter pensado assim, imagina a cabeça do Jonas, não é? Bom, eu já tentei fugir de Deus e não deu certo. Passei uma tempestade, Deus me salvou. Bom, agora está tudo quites, estou sossegado, já cumpri minha parte, né? Se sossegou. Agora Deus vai mandar o outro para Nínive. Já deve ter mandado o outro para Nínive. Eu não fui, ele deve ter mandado o outro para Nínive, né? Porque estava interessado em acabar com Nínive, então deve ter mandado o outro para Nínive. Eu já estou livre dessa, vou viver minha vida sossegado. Aí o que acontece no capítulo 3?
a palavra do Senhor veio uma segunda vez a Jonas: levanta-te. Quer dizer, Jonas já estava acomodado de novo. Jonas já estava acomodado de novo. Já achou que tinha feito muito, já tinha passado muito sofrimento, já tinha corrido risco de vida, já tinha sido salvo da tempestade. Jonas já estava sossegado de novo, já estava lá acomodadão de novo, né? E Deus foi falar para ele de novo: levanta, Jonas. Fala aí para o Jonas do seu lado, levantar de novo. Não pode ficar acomodado, não. Não pode ficar acomodado. E disse para Jonas: vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela o oráculo que eu te comunicarei. A missão que era para Jonas realizar, ir para Nínive, ninguém fez no lugar de Jonas. Deus teve que mandar Jonas de novo. Ninguém vai fazer o seu trabalho, só você faz o seu trabalho. E se você não fizer o seu trabalho vai ficar sem ser feito, porque ninguém vai fazer no seu lugar. Porque essa é a sua missão, não é a missão do outro. Então não adianta querer arrumar desculpa. Outra pessoa, já dei meu tempo. Não existe aposentadoria na missão de Deus. Não existe. Não existe. É tempo integral o tempo todo. É 24 horas por dia o tempo todo, até a hora de nossa morte. E é isso mesmo. Não tem férias, não tem 13º, não tem descanso semanal pago, não tem nada disso. E não adianta querer fazer greve, porque também não vai resolver a questão. Não tem redução de jornada de trabalho, não tem nada disso. É 24 horas por dia a vida inteira. Vida inteira. Não adianta querer se acomodar. Deus não desiste da gente. Olha aí, não desistiu de Jonas, porque a missão ficou sem ser realizada. Então é necessário mandar de novo Jonas. E Deus vai nos mandar de novo quantas vezes for necessário, até que a gente cumpra a vontade dele. Porque se nós não fizermos a nossa missão, ninguém vai fazer a nossa missão em nosso lugar. Nesse aspecto nós somos insubstituíveis, naquilo que Deus destinou que cada um deva realizar. Se nós não fizermos, outro não vai fazer, vai ficar sem ser feito. E Deus vai nos mandar de novo, sempre de novo. Deus não desiste da gente. Você pode falar para o seu irmão: Deus não desistiu de você. Não desistiu. Não adianta querer. Está vendo? E Jonas ficou acomodado, né? Ficou desacomodado de novo. Deus falou para ele se levantar, ir para Nínive. E ele novamente se levantou, assumiu. Bom, e começou aí. Mas dessa vez Jonas foi esperto. Dessa vez Jonas foi para Nínive, né? Aí no versículo 3, Jonas levantou-se e partiu, mas desta vez para Nínive, conforme a palavra do Senhor. Então Jonas aprendeu a lição. Então agora eu vou para Nínive. Eu tenho na minha cabeça o seguinte: eu penso que Jonas deve ter imaginado assim: eu estou no lucro. Eu estou no lucro agora. Eu vou para Nínive, provavelmente eu vou morrer em Nínive, porque Nínive é uma cidade grande, fortificada. Eu vou falar que ela vai ser destruída e eles vão me matar lá. Mas eu já estou no lucro, porque eu já devia ter morrido lá no mar. Eu já devia ter morrido no mar. Deus me salvou no mar. Portanto, eu já estou no lucro. Morrer lá em Nínive está ótimo, não tem nenhum problema, não é? Porque já imaginou, se eu for para Tarsis de novo, vai ter outra tempestade. Aí eu vou me jogar no mar de novo. E se não tiver baleia, né? Aí eu morro mesmo. Então, já que é para morrer, então vou morrer em Nínive, pelo menos fazendo a vontade de Deus. E não corro mais o risco da tempestade. Eu estou no lucro. Nós estamos no lucro. Nós estamos no lucro. Nós já fomos adquiridos.
Nós já temos a vida eterna garantida. Nós estamos aqui por um tempo. E gostaria que esse tempo se encerrasse hoje. Para ir logo para a casa do Pai. Nós estamos no lucro. E a gente muitas vezes fica com medo de realizar a missão, com medo de morrer. Medo de morrer pela língua dos outros, medo de morrer pelas críticas, medo de morrer pela incompreensão, medo de morrer pela não aceitação, medo de morrer por causa das injustiças, medo de morrer por causa das perseguições. Aí, por isso, muitas vezes nós não fazemos a nossa missão. Medo de morrer, medo de sofrer. Mas nós já estamos no lucro. Nós já estamos no lucro. Nós estamos vivendo aqui de favor. Porque o Senhor nos conquistou, já pagou o preço de nossa vida. Portanto, não tem nada a perder. A morte para nós é lucro. A morte para nós é lucro. A morte nesse sentido também, de ser perseguido, de ser humilhado, de ser incompreendido, de sofrer injustamente, isso para nós é lucro. Porque foi assim que o Senhor conquistou a nossa salvação. Sofrendo injustamente, morrendo injustamente. Nós estamos no lucro. Portanto, ir cumprir a missão e correr o risco de perder a vida nessa missão, para nós é uma honra. Porque nós já estamos no lucro da nossa vida. Nossa vida é vida eterna. O Senhor já conquistou isso. Portanto, morrer mesmo, gastar o nosso tempo, as viagens, os deslocamentos, abrir mão de nosso conforto, abrir mão de nossos lazeres, abrir mão do nosso futebol para poder realizar a nossa missão, isso não é prejuízo, isso é lucro para nós. Isso é lucro para nós, porque essa morte é lucro para nós, porque nós já fomos resgatados, nós já fomos comidos pela baleia, nós já ressuscitamos em Jesus Cristo no terceiro dia. Portanto, essas coisas todas para nós são lucro. Então nós não temos que ter medo de enfrentar Nínive, 2, 3, 4 Nínives, que venham as Nínives, porque nós não temos medo de morrer mais, porque o Senhor nos conquistou. Por isso, Jonas vai para Nínive. Jonas vai para Nínive, sem problema nenhum. Estou no lucro, então vamos para Nínive. Ora, Nínive tinha se tornado uma grande cidade, excessivamente grande. Era preciso 3 dias para atravessar. 3 dias. E 3 na Bíblia é um número muito interessante. Quer dizer, plenitude também. Quer dizer, uma cidade enorme. Uma cidade enorme. 3 dias para atravessar. Jonas tinha caminhado apenas um dia anunciando esse oráculo. Mais 40 dias e Nínive ficará de pernas para o ar. Mais 40 dias e Nínive será destruída. E seus habitantes acreditaram em Deus. Eles proclamaram um jejum e se vestiram de sacos, desde os grandes até os pequenos. Desde os grandes até os pequenos. Vejam, 3 dias para atravessar a cidade. Jonas trabalhou 1 dia. E com 1 dia de trabalho, toda a cidade, dos grandes até os pequenos, foram atingidos pela palavra de Jonas. Por que isso? Vejam lá em Efésios. Por que isso acontece? Carta de São Paulo aos Efésios. Lá no versículo 20. Veja só o que o Senhor diz aí através de São Paulo. Aquele que pode, por seu poder que age em nós, fazer além, infinitamente além do que nós podemos pedir e conceber. A Ele, a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações dos séculos. Amém. Aquele que pode, por seu poder que age em nós, fazer além, infinitamente além do que nós podemos pedir e imaginar. Deus age em nós e pode realizar através de nós muito mais, mas muito mais, infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Portanto, se você acha que é impossível a sua missão,
se você acha que é impossível a conversão de sua família, se você acha que é impossível a conversão do seu bairro, se você acha que é impossível a conversão de sua cidade, se você acha que é impossível a conversão e a mudança de vida das pessoas ao qual vocês são enviados, não é impossível não. Basta começar a trabalhar um dia, porque Deus trabalha 3. Deus multiplica por 3 o nosso trabalho. Multiplica infinitamente o nosso trabalho, porque é Ele que age em nós. Não somos nós que agimos, é Ele que age em nós. E porque Ele age em nós, Ele pode realizar mais, infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Portanto, não existe nada impossível na medida em que a gente estiver na missão de Deus. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Ele só precisava que Jonas estivesse na missão. Ele só quis precisar de Jonas na missão. Deus quis precisar de nós. Ele não precisaria, mas Ele quis precisar de nós. E só quer que a gente se coloque a caminho, porque Ele age através de nós e realiza mais, infinitamente mais do que nós podemos imaginar. E vejam, lá no livro de Jonas, que por causa de um homem que se dispôs a cumprir a vontade de Deus, não só os pequenos foram atingidos, mas também os grandes da cidade foram atingidos. E quando nós falamos grandes aí nessa cidade, é o rei e a sua corte. Também foram atingidos pela palavra de Jonas, porque um homem resolveu assumir a sua missão e trabalhar de acordo com a vontade de Deus. O rei se converteu, e também os súditos se converteram, os pequenos se converteram, os grandes se converteram. Nós também temos que desejar a conversão daqueles que estão lá em cima, daqueles que estão no governo de nosso país, daqueles que estão também no governo de nossa cidade, nosso estado. Se nós, Jonas, começarmos a cumprir o nosso papel de andar nessa Nínive imensa que é o Brasil, que precisa de muito mais de 3 dias para atravessar, o Senhor há de colaborar conosco, e dos grandes aos pequenos serão convertidos, porque essa é a palavra de Deus. Se nós, Jonas, começarmos a caminhar, isso é na nossa casa, isso no nosso ambiente de trabalho. Se nós formos Jonas em nosso ambiente de trabalho, do patrão até o último empregado, também há de se converter, porque dos grandes aos pequenos se convertem quando um homem resolve realizar a sua missão na força de Deus. Porque nada é impossível para Deus, porque Deus age em nós e realiza mais, infinitamente mais do que nós podemos imaginar ou pedir. Portanto, não é impossível sonhar com um Brasil cristão. Não é impossível sonhar com uma Jundiaí cristã. Não é impossível sonhar com seu bairro cristão. Não é possível sonhar com a sua família inteira cristã. Não é impossível isso não. Se nós, como Jonas, começarmos a caminhar nessas Nínives que nós somos enviados. Porque o Senhor age em nós, através de nós, infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Infinitamente mais. E Jonas experimentou isso. Jonas experimentou isso. E lá Nínive, que era uma cidade de perdição, Nínive era uma cidade que seria destruída, portanto, todas as pessoas seriam condenadas. Essa cidade, que era uma cidade de conversão, era uma cidade de perdição, se tornou um lugar de salvação. Se tornou um lugar de salvação porque Jonas foi capaz de assumir a sua missão. Porque Jonas caminhou um dia em Nínive, e Nínive inteira se transformou em um lugar de salvação. Inclusive o rei mandou fazer um decreto, decretando jejum, e ele mesmo entrou em jejum, e Deus, o último versículo desse capítulo, Deus viu a reação deles, voltaram atrás de seu mau caminho, e Deus voltou atrás de sua decisão de fazer o mal que anunciara, não fez. Aquilo que Deus faria de destruição da cidade, não aconteceu. A cidade toda foi salva. Aqui poderíamos terminar a reflexão sobre Jonas. Se nós cumprirmos a nossa missão, sem medo, Deus age em nós, infinitamente mais do que nós podemos imaginar. E dos grandes aos pequenos serão convertidos. Se nós estivermos dispostos a caminhar um dia, um terço do tempo necessário, um dia,
o Senhor já realiza tudo. Mas o capítulo 4 também nos dá uma lição interessante. Porque Jonas, quando viu que a cidade não seria destruída, Jonas ficou aborrecido. Ô Jonas ficou aborrecido. Ele deve ter pensado: passei tempestade, fui engolido por uma baleia, vim para a cidade morrendo de medo, né? Estava caminhando durante um dia, esperando a qualquer momento alguém chegar e me cortar a cabeça, e agora Deus resolve não destruir a cidade. Onde já se viu um negócio desse? Jonas ficou aborrecido com a atitude de Deus, né? E ficou emburrado, né? Ficou emburrado, irritou-se muito. Orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, porventura não é exatamente o que eu dizia quando estavas na minha terra? Por isso que me apressei de fugir para Tarsis, né? Por isso que eu queria ir embora, porque o Senhor não ia cumprir mesmo a sua palavra e tal, né? É o que a gente faz isso mesmo, né? A gente faz assim mesmo. A gente vai na missão e tal coisa, não acontece daquele jeito que a gente imaginaria que iria acontecer, a gente se aborrece com Deus. A gente começa a fazer as coisas e não acontece exatamente do jeito que a gente queria, a gente fala assim: Deus é assim mesmo, então melhor seria eu não ter feito nada, ter ido para Tarsis, né? E ficou lá todo emburrado. Tem muitos líderes de renovação carismática que ficam, né? Aquele bicão, né? Parece uma tromba, né? De mamute, né? Aquele bicão, porque as coisas não aconteceram conforme ele queria que acontecesse, mas aconteceram conforme Deus queria que acontecesse. Porque não interessa o que vai acontecer no resultado de nossa ação. Interessa que nós estamos buscando realizar a nossa missão. O efeito é Deus que realiza, não sou eu. Deus faz o que Ele quer, não sou eu. Minha parte é realizar aquilo que Deus manda eu fazer, realizar a minha missão, e Deus vai fazer a parte dele. Vai ser computado a meu favor eu realizar a minha missão. Agora o resultado é de Deus. E Jonas aprende isso duramente, porque ele fica lá, ele era careca, ele fica lá no sol, o sol começa a bater na cabeça dele, ele já estava irritado, aí ficou mais irritado ainda. Aí Deus mandou nascer uma mamoneira, a mamoneira aí pegou, fez uma sombra na careca dele, aí ele ficou sossegado, né? Falou: pelo menos agora estou confortável aqui de novo, está confortável de novo, né? E essa é a grande tendência da gente, né? A tendência para um leitãozão, né? Ficar confortável e tal, né? Aí Deus mandou uma broca, veio lá, comeu a mamoneira, secou a mamoneira e o solzão de novo na careca dele, né? Aí ele se irritou mais ainda. E Deus falou assim: você está irritado com uma planta que você não fez nada para fazer nascer e crescer, né? Que está com uma coisa que você não tem uma participação, né? Se você fica aborrecido com isso, fica preocupado com isso, quanto mais eu fico preocupado com a cidade que tem tantas pessoas para serem salvas. Aí Jonas aprendeu que Deus que realiza, não sou eu que realizo. A minha parte é fazer o que Ele manda. É fazer o que Ele manda. É ser obediente à sua vontade. É ser obediente à missão que Ele nos vocacionou. É ser obediente ao seu mandato. Essa é a nossa parte. Agora a realização é Ele que faz. Porque é Ele que tem o poder, não sou eu que tenho o poder. E Jonas aprendeu isso às duras penas. Às duras penas. Mas Jonas é uma grande lição para nós. Né? Nós somos todos Jonas. Você pode falar para o seu Jonas do lado aí: ô Jonas, pode falar: ô Jonas, você é um Jonas. Aí você fala para ele assim: ô Jonas, vai para Nínive, Jonas. Fala para o Jonas ir para Nínive aí. Fala para o Jonas não ir para Tarsis, que Tarsis fica longe da presença do Senhor. Tarsis fica longe da presença do Senhor. Não ir para Tarsis. Fala para esse Jonas aí que basta um dia, caminhar um dia só. Fala para ele: um dia só, o resto Deus faz. Não há necessidade mais do que isso. Amém. Vamos ficar de pé, vamos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor a coragem de ir para Nínive, cidade grande, uma cidade fortificada.